Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria o programa A Bíblia do Meu Dia a Dia, chegando até você, até a sua casa. Esse momento onde nós paramos diante da palavra de Deus, essa palavra que é o próprio Cristo, o Cristo que nos fala, o Cristo que responde às nossas perguntas quando nós nos colocamos em profunda escuta na presença dele. E é exatamente isso que nós experimentamos no programa A Bíblia do Meu Dia a Dia. Nós vamos experimentando o Deus que fala, o Deus que responde, o Deus que indica os caminhos que nós devemos traçar como homens e mulheres de Deus. E para isso, para nós entendermos e escutarmos com clareza a voz do Senhor que nos fala pela palavra, nós precisamos invocar o Divino Espírito Santo. Vamos rezar suplicando a Deus que Ele derrame sobre nós o seu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando os Atos dos Apóstolos e eu gostaria de convidar você a adentrar nesse tempo de graça que Deus tem nos permitido viver, na leitura dos Atos dos Apóstolos, na meditação, na oração. Pega aí o seu caderno, a sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar Atos 15, versículos de 36 até o versículo 41. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de 36 a 41. Vamos ler o texto? Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em cada cidade onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo achava que não se devia levar junto aquele que na Panfilha os havia abandonado, em vez de acompanhá-los na missão. A discordância se agravou a tal ponto que cada um foi para o seu lado. Barnabé tomou consigo Marcos e embarcou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos a graça do Senhor, percorrendo a Síria e a Cilícia, e ia confirmando as igrejas. Veja que interessante, né? O apóstolo Paulo com Barnabé acabam nessa segunda viagem missionária se desentendendo ali. Eles têm uma controvérsia. E a gente precisa entender que os homens do Espírito, quem vive no Espírito, não vive aquela dissensão, aquela divisão, aquela realidade interior que muitas vezes nos afasta uns dos outros. A discordância entre Paulo e Barnabé não fez com que eles se tornassem inimigos, que eles não se quisessem mais bem, não é? Pelo contrário, a caridade continuou, a amizade continuou, a admiração um pelo outro. Inclusive, Barnabé foi quem apresentou o apóstolo Paulo aos discípulos, aos apóstolos, não é? Foi ele que foi o avalista da missão do apóstolo Paulo. O que aconteceu? João Marcos era primo de Barnabé e, diante dos desafios da missão, Marcos resolveu voltar. João Marcos é o que escreveu o Evangelho, tá? Depois ele se torna secretário de Pedro. Então ele vai viajar e vai ouvir as pregações de Pedro e vai traduzir no nosso Evangelho de São Marcos, no Santo Evangelho de Marcos. E ele desiste, ele volta para casa, né? Inclusive, a casa de João Marcos é o cenáculo, onde foi instituída a Eucaristia, onde foi derramado o Espírito Santo. A família de João Marcos acolhia Jesus, né, ali. E ele, novo, imaturo, acabou abandonando a missão. Mas veja só, quando nós vivemos debaixo da mão poderosa de Deus, quando nós acreditamos na divina providência, aquilo que aparentemente parece uma discordância agravada se torna numa ação do Espírito Santo. Paulo vai com Silas para uma região
e Barnabé vai com João Marcos para outra. Ou seja, quem ganhou em tudo isso aqui foi o Espírito Santo. Mas para mostrar para você, eu separei alguns textos aqui que mostram como que Paulo considerava Barnabé e também João Marcos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Ou só eu e Barnabé não temos o direito de trabalhar, não é? Quem vai participar nessa realidade daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo do trabalho? Depois ele vai dizer, não existe ninguém com tanto zelo na pregação como Barnabé. Colossenses 4, o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 10 da carta aos Colossenses, no capítulo 4. Vamos ver aqui, só para a gente perceber como que o apóstolo ele vai tratar tanto João Marcos como o próprio Barnabé. Veja só, capítulo 4, versículo 10. Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer. Saúda-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé. A respeito de Marcos, recebestes instruções. Se ele for estar convosco, se ele for ter convosco, acolhei-o. Acolhei-o. Então, a gente vai perceber que as diferenças não geraram animosidade, não geraram divisão do coração, mas pelo contrário, o amor, a admiração. Os homens de Deus, quando eles têm alguma divergência, como Paulo teve com Pedro, nós vamos estudar aí o Novo Testamento, nós vamos perceber isso, a gente vai ver, olha, agora 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui para nós. Só Lucas está comigo, toma contigo Marcos e trazei-o, porque ele é prestativo para ajudar-me. Ou seja, aquela atitude de Paulo dizer, olha, não vai ser legal João Marcos ir com a gente, sabe por quê? Porque ele nos abandonou lá naquela missão. Mas depois Paulo vai dizer, olha, é prestativo, é prestativo. Oxalá que todas as nossas separações tivessem como causa o zelo pela pregação. A gente tem que estar muito atento no tempo atual, existe um espírito de divisão até no meio de nós, no meio da igreja. E se a gente não vive no espírito e vive na carne, isso vai virando realmente divisão que gera inimizade, ódio, perseguição. Isso não pode existir dentro da igreja. O meu pensamento diferente do seu, a minha maneira de pensar, de evangelizar, uma vez uma pessoa falou de mim numa aula, um professor. E ele falou, e os alunos depois vieram me falar, me comparando a umas coisas assim bem estranhas, no sentido de evangelização, né? Eu acolhi aquilo que foi falado, rezei, e um dia eu tive uma oportunidade promovida por Nossa Senhora. Eu encontrei com esse professor na frente de Nossa Senhora Aparecida, lá no santuário, ali na imagem. E aí esse irmão me abraçou e disse para mim assim, eu nem falei nada, e ele nem sabia que eu tinha ficado sabendo que ele falou de mim, falou mal de mim numa aula, da minha maneira de evangelizar. E aí esse irmão me abraçou e olhou para mim e falou assim, a beleza da igreja é essa, você tem um jeito de evangelizar e eu tenho um jeito de evangelizar e todos nós colaboramos com o crescimento da igreja. É isso, é entender que a pastoral, que o movimento, é entender que aquele grupo, é entender que aquela inspiração, que aquela comunidade, que aquele carisma tem uma forma e nós precisamos respeitar e não achar que só existe um modo de agir no espírito, na evangelização dentro da igreja. E a gente vai crescendo, amadurecendo, quando nós percebemos que as nossas diferenças não são problemas, não são bloqueios, não são impedimento para que a gente cresça em amizade, elas são riquezas. Aquilo que você vive de diferente de mim é uma grande riqueza. Essa é a beleza da igreja, essa é a beleza de nós reconhecermos que na Igreja Católica existe uma gama de formas de evangelização, de maneiras de testemunhar o Evangelho, de fazer a vontade de Deus, e a gente precisa reconhecer. Se a gente precisar
diante de uma discordância, cada um ir para um lado, a gente continua se amando, abençoando a missão um do outro e vivendo aquilo que é a vontade de Deus. Se existisse no seu coração algum sentimento de divisão, de raiva, um sentimento negativo em relação a outras, dentro do contexto eclesial, dentro da paróquia, dentro do movimento da pastoral, dentro de uma realidade de comunidade, comece a orar, comece a buscar a Deus, comece a viver no Espírito, que você vai perceber que Deus, na sua infinita bondade e divina providência, Ele vai conduzir as coisas para o crescimento da igreja, e não para a divisão, para o encolhimento. A divisão tira de nós a autoridade, a divisão tira de nós a percepção, a divisão tira de nós o testemunho, porque se a gente se divide, se a gente fica um contra o outro dentro da igreja, quem está vencendo é o diabo e não o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele gera a comunhão. O Espírito de Deus gera vida. O Espírito de Deus confirma. O Espírito de Deus abençoa. Então tá bom, Barnabé, vai com João Marcos, eu vou com Silas, cada um de nós vai para uma região e quem ganha é a igreja, quem ganha é a evangelização. Então a mensagem de hoje que eu colho precisamos viver uma vida no Espírito para aproveitarmos cada oportunidade para o crescimento no amor e na compreensão do outro. A providência rege todas as coisas. Como aplicar isso na vida? Vendo o outro como meu irmão, enxergando o outro como meu irmão e não como meu adversário. É um grande desafio, porque a nossa humanidade, se ela não for trabalhada pelo Espírito, a gente acaba optando pela primeira realidade, né? O meu irmão é meu adversário, não é o meu irmão, na verdade. O outro é meu adversário. Não, nós somos irmãos. Vamos pedir ao Espírito Santo que gera unidade para que Ele nos coloque verdadeiramente naquilo que é a vontade dEle. Senhor, diante da experiência vivida por Paulo e Barnabé, naquela realidade onde eles discordaram, na segunda missão, né? No segundo momento, na realidade da viagem missionária, onde Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não concordou, quem venceu foi o Senhor. O Senhor venceu na vida de Paulo, o Senhor venceu na vida de Barnabé, o Senhor venceu na vida de João Marcos, o Senhor venceu na vida de Silas e o Senhor venceu na vida daquele povo que receberam esses missionários que foram levar a palavra e confirmar os irmãos que já estavam vivendo na fé. Dessa forma, Senhor, retira de nós toda e qualquer tentação da divisão, toda e qualquer tentação de uma visão meramente carnal, onde o irmão, que deveria ser meu irmão, onde eu deveria amá-lo, apoiá-lo, orar por ele, acaba na carnalidade se tornando meu adversário. O outro não é o meu adversário. Na igreja nós não somos adversários. Não existe pastoral adversária da outra, movimento adversário do outro. Não existe, Senhor Deus, comunidade adversária da outra. Não deveria. Por isso hoje nós te pedimos a graça de sair da carnalidade, da mentalidade mundana e adentrar naquilo que é o Espírito. O Espírito que gera comunhão, que gera respeito, que gera admiração e que nos faz entender o caminho da divina providência. Cada um recebe, Senhor Deus, da sua parte, uma missão, um povo específico. Não precisamos de uma paróquia ser adversária da outra. Nós estamos no mesmo barco, na barca de Pedro, na sua igreja, evangelizando e testemunhando aquilo que o Senhor faz. Então coloca no nosso coração hoje esse desejo de sermos promotores da unidade e entendermos que o Senhor conduz todas as coisas. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é exatamente isso, sair da carnalidade. A carnalidade nos coloca num estado de adversários. Nós não somos adversários, nós somos irmãos, nós somos cristãos. Nós estamos na mesma barca, na barca de Pedro, e nós queremos levar o testemunho da unidade, o testemunho do Evangelho. Nós precisamos levar o testemunho de uma vida santa, a vida santa. Paulo e Barnabé viviam no Espírito, não viviam na carne. A discordância não gerou divisão, não gerou briga, não gerou confusão, mas gerou para Deus
uma eficácia de evangelização nas regiões onde cada um foi enviado pelo Senhor. Isso é importante para mim e para você, ter essa visão, porque senão a gente cede espaço no nosso coração para o divisor, que é o diabo. E a gente precisa dar espaço para o Espírito Santo, que é aquele que gera comunhão e gera vida. Que Deus abençoe você, a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.